As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Alô pessoal, bom dia. Bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus. Começando mais um Debate Melodia. Até aqui vocês tiveram a agradável companhia do Edinho Lobo no Disque M, que volta amanhã às 8 da manhã. De agora até logo mais o meio-dia, rolando para você o Debate Melodia com um tema muito importante. Até que ponto a saída da mulher para trabalhar fora prejudica a criação dos filhos, hein? Qual é a sua opinião? Nós abrimos toda a rede social para você, o facebook.com/melodia97, o Twitter, @Rádio Melodia e o 33250097. A sua opinião é muito importante. Até que ponto a saída da mulher para trabalhar prejudica a criação dos filhos? A empregada, babá, creche, como mãe. Como é que você acha isso? Pouco tempo em família? Mulheres que dão pouco tempo, mas dizem dar boa qualidade de vida. Qual é melhor? Pouco tempo com boa qualidade de vida? Muito tempo com má qualidade de vida? Ou muito tempo com boa qualidade de vida? Qual é a sua opinião? A compensação com presentes, dar presente para tentar substituir a sua falta de tempo? A empregada, creche, babá, enfim, tudo isto, até que ponto a saída da mulher para trabalhar prejudica a criação dos filhos? Para debater este tema, pastor Vicente Gomes Tolentino, Igreja Evangélica Renovada em Vila dos Teles, São João do Meriti, pastor Paulo Roberto, da Igreja Batista Monte Oreb, Campo Grande, pastor Elissandro Parreiras, da Igreja Brasil para Cristo, Campo Grande, e trazendo toda a conotação psicológica da questão, a nossa professora, doutora Sueli Barreto, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca. Bom dia, pastor Vicente Gomes Tolentino. Sim ou não, a princípio, prejudica a saída da mulher para trabalhar fora? Sim ou não? Sim. Meu querido, bom dia. Pastor Paulo Roberto, bom dia. Bom dia, sim ou não? César de Andrade. Bom dia, querido ouvinte que faz desse programa o mais ouvido no Rio de Janeiro. Sim ou não? César de Andrade, sim. Sim. Meu querido pastor Elissandro Parreiras, bom dia, sim ou não? Bom dia, sim. Minha querida professora doutora Sueli Barreto, bom dia, sim ou não? Bom dia, sim. Pastor Vicente Gomes Tolentino, orando, começando o debate de hoje. Senhor Deus, somos imensamente gratos a Ti por estarmos aqui nesta emissora. Os Teus filhos que deslocaram suas residências, das suas igrejas, ó Deus, e eles estão aqui hoje emprestando a sua colaboração a fim de abençoar os nossos milhares e milhares de ouvintes. Pai Santo, que esta mesa seja totalmente ungida e dirigida pelo Teu Espírito e que o Teu servo ali na coordenação também seja muito especial, seja muito sábio na sabedoria divina. Abençoa-nos nesta manhã, em nome de Jesus oramos. Debate Melodia. 11h07, aqui Melodia, aí você que é muito mais importante. Doutora Sueli Barreto, sobre o aspecto psicológico da questão, até que ponto, por que a senhora respondeu que sim? Eu tenho que ser coerente com tudo que eu tenho dito nesses 10 anos de rádio, 15, sei lá quanto tempo tem. Quem me conhece já me ouviu falar sobre isso. Não apenas a psicologia, mas a própria Bíblia diz que a mulher tem que ser presente junto aos seus filhos, se você ler lá na Mulher Virtuosa. Por quê? Porque a criança necessita, desde o momento que nasce, da atenção integral da sua mãe. Ela precisa de conforto, ela precisa de carinho, ela precisa ser alimentada corretamente. Eu quero dizer para você o seguinte: se você coloca uma outra pessoa para cuidar do seu filho, é a mesma coisa do que você, no seu trabalho, ter 2 chefes mandando em você. Um diz uma coisa, o outro diz outra. E aí a tua cabeça vai pirar. Então, o que acontece é que a criança, ela fica se sentindo incoerente. A coisa acontece e ela não sabe como vai se comportar. A personalidade dela está sendo formada até os 7 anos. Quer dizer, o que essa outra pessoa vai ensinar para esta criança? Qual é o comportamento dessa pessoa com esta criança? A criança precisa ter aquela educação exata.
Agora, é lógico que é preferível uma babá excelente do que uma mãe porcaria, porque tem mulheres que têm filho, eu não sei nem para quê, porque não gostam de criança, não querem estar com a criança e não conseguem ser mães como deveria ser. A nova psicologia atual tem mudado os seus conceitos, achando que não, que a qualidade de tempo e tal. Em casos excepcionais, a gente pode até pensar dessa maneira. Mas se você, minha amiga, pode dar tempo integral ao seu filho, um tempo de qualidade, dando atenção. Não é pegar a criança, deixar em casa e ficar assistindo novela. Não é pegar a criança e deixar fazer o que ela quiser e ficar no Facebook. Não é isso. Eu estou falando em você dar uma atenção integral para que ela possa ter as suas dúvidas sanadas, as suas perguntas respondidas e perceber o quanto ela é amada e importante por você. Porque é a formação da autoestima do seu filho que está sendo toda montada nesse momento, no início da sua vida, até 7 anos. Pastor Elissandro Parreiras, por que Olha, sim, na sua opinião? Não, exatamente. É exagerado o índice de pessoas que estão deixando os seus filhos à deriva, no caso das mães, né? Babás, pessoas amigas, creches, e quanto mais creche surge, mais comodismo algumas, abre aspas, mães têm. Então, colocar filho no mundo é fácil, que tem que criá-los. Então, criar é estar junto, criar é dar amor, dar sentimento, é passar uma visão. Acontece muito com a gente, de acordo com a natureza humana. Deus criou o homem para morar no paraíso. Aí, o nosso DNA tem um DNA de suportar um paraíso. E hoje vivemos nessa correria louca, essa coisa maluca. Então, a criança ela acaba sofrendo esses danos. Então, atribuindo para pessoas, para terceiras pessoas, e essas mães não têm condição de dizer, eu fui mãe, eu sou mãe. E amanhã o filho tem condição, às vezes, de jogar a sua face. A senhora não me criou. A senhora não me deu amor. A minha referência foi a minha babá, a minha ama de leite, entre aspas, aí na história se fala muito disso. Então, há um grande prejuízo emocional, um prejuízo espiritual, porque não se deu àquela criança uma educação nem cristã, nem evangélica, quando a mãe é cristã. Pastor Paulo Roberto, por que o irmão respondeu que sim? Sim, porque é fundamental na formação de uma criança, até a idade de 7 anos, principalmente, a figura materna e paterna. Nós devemos tomar também um cuidado, porque também a figura do pai é importante. Muitas das vezes o pai transfere toda a responsabilidade para a mãe. Não nos esqueçamos disso. Você, meu querido pai, na formação da sexualidade do seu filho e da sua filha, você é personagem preponderante. Agora, a mãe, como disse você, Ceta de Andrade, com muita sabedoria, o ideal é bastante tempo e tempo de qualidade. Esse é o ideal. Agora nós temos que passar para o real. Cada família tem a sua situação. Porém, nós não podemos nos distanciar de certos fundamentos, qual seja: investimento na qualidade do tempo com o filho. Segundo, passar afetividade e segurança. Você sabe, César, qual é a mãe no mundo considerada referência mundialmente como a mãe mais competente? A mãe judia. É interessante isso, não é? Tem vários. Ela judia de alguém? Isso, filho, não, ela não judia, não. É a formação religiosa. Sabe por quê? Ela valoriza a autoestima do seu filho. Eu sei de uma história que um menino, que ele não era muito inteligente, estava numa escola, aí chegou para a mamãe: mamãe, eu só tiro nota baixa aqui nessa escola. Aí a mãe judia diz assim: meu filho, a culpa não é sua, a culpa é da escola que não te ensina. Aí levou a criança para outra escola. A moral da história qual é? É fundamental a mãe, com amor, carinho, cuidado, qualidade de tempo. E no tempo moderno que nós estamos vivendo, a mulher é solapada da casa. E nós temos aí uma dura queda de braço, não é? E o meu desejo é que todas as mamães possam dar qualidade e carinho para os seus filhos. Pastor Vicente Gomes Tolentino, por que o irmão disse sim, que prejudica a saída da mulher para trabalhar fora, prejudica a criação dos filhos? Primeiro porque eu tenho visto isso, sabe, durante o meu ministério, tenho visto a diferença de filhos que são criados pela mãe, com a presença da mãe,
e de filhos que são criados pela babá ou pela vovó, entendeu? Há uma diferenciação muito grande. E a mãe é tão importante para o filho que eles, ainda sem discernir as coisas, eles já conhecem o calor do corpo da mãe. Ontem eu estava conversando com um irmãozinho que está sendo pai pela primeira vez, ele está extremamente feliz, e ele estava falando que a criancinha tá dando uma canseira neles, mas que quando coloca ela no meio deles dois, ele sossega. Ele foi gerado no ventre da mãe, ele conhece mais do que nunca aquele corpo ali. Não é verdade? Então, tem esse processo que a mãe carrega durante 9 meses. E cuida dele. Olha, não tem substituto para a mãe. Não tem. Falou-se em creche aí. Hoje nós vivemos um momento assim que o Satanás está atacando todos os lados, principalmente as crianças. Essas pessoas malvadas que torturam crianças, que estupram. Às vezes tem gente que bota o filho na mão de qualquer um sem saber o caráter, a índole daquela pessoa, para correr atrás de um dinheiro que nem sempre vai resolver o problema da família. Então, eu considero a mãe... Olha só, enquanto o pastor Paulo estava falando, estava me lembrando aqui de Ana. Ana criou Samuel até o tempo em que ele podia ficar longe dela, assim mesmo porque ela dedicou ele ao Senhor. Mas o cuidado de Samuel, o ensino, veio da mãe, porque ninguém substitui mãe. Existe um problema seríssimo hoje. Algumas mães com pouca idade, elas têm os seus filhos e as avós se tornam a mãe que cria, correto? Fica muito prático, né? E aí tem a situação daquelas que trabalham com intensidade, como a aeromoça, já aqui em off a gente citando, passam dias e dias fora, quando volta a criança não tem referência. É verdade. A criança não tem nenhuma condição de trazer o sentimento materno, ela não conhece isso. Isso traz no futuro consequências e revoltas. Sim, até mais ou menos 3, 4 meses de idade, a criança é una com a mãe. Ela não percebe que existe uma diferença entre ela e a mãe. Por isso que a criança acorda e chora, porque ela está sentindo falta do corpo da mãe. Ela reconhece as batidas cardíacas da mãe. Ela reconhece o barulho estomacal da mãe, porque foram sons que ela teve durante 9 meses. Então, às vezes, quando a criança chora, se a mãe pegá-la no colo, a gente sempre pega a criança do lado esquerdo. Não sei se vocês já repararam isso, mesmo sendo canhota. Instintivamente isso? Porque ela escuta a batida do coração e se acalma mais. Então, isso são coisas importantes. É interessante, César de Andrade, um aspecto importante na formação da criança, esses primeiros 7 anos de vida. Uma criança que ela recebe, principalmente nesses 7 anos de formação, atenção, carinho, afeto, cuidado, ela vai ter uma personalidade, ela vai ter uma fortaleza muito grande. 98% dos meus atendimentos pastorais na igreja, com homens feitos de 50, 60, mulheres, são oriundos da primeira infância, aonde houve carência de atenção, carência de cuidado, zelo pela mãe. Aí a pessoa vai levar para toda a sua adolescência, juventude, e vai explodir lá na frente aquela carência, César, aquele tempo de qualidade, aquela dedicação da mãe. Isso aí eu tenho visto isso como pastor nos gabinetes de maneira assim, tremenda, não é, Sueli? E aí vai encher o consultório dos psicólogos. Mas os psicólogos não ficam tristes com isso. Eu fico, mas outros não ficam. 11 horas e 17 minutos. Poder-se então afirmar que seria trauma, quer dizer, a ausência, essa ausência da mãe na fase da criação da personalidade da criança, gera trauma, seria isso? Gera. Principalmente porque a mulher, nesse período, antes de ser mãe, ela dá muito mais valor à carreira dela do que ao filho. Muito mais valor, ela prioriza. Bom, se eu tiver um filho agora, eu vou ganhar um pouquinho melhor ou vou ter um problema melhor. Então, ela mescla às vezes. E quando tem o filho, ela tem uma queda e aí começa aquela criança ela vai crescendo com ausência. Quando você está ausente, vai ter que assumir os danos. E os traumas são inevitáveis. Mas ser mãe não pode ser uma punição, pastores, doutora Sueli. Então, o que a moça faz? Ela quer ser mãe, ela tem ideais. O que ela deve fazer? Postergar os seus projetos pessoais, pelo menos na fase tenra da criança? Ou não pode ter sonho? Para ser mãe não pode ter mãe?
Mas se ela for chegar à pode maternidade, 35 anos, começa a complicar? Não, tem 40 jeito. anos é que começa a complicar. Então Até quer dizer que a 37, moça é punida porque quer ser mãe, é isso? Não chega a ser uma punição. Olha, nós estamos falando da necessidade da criança, certo? Antes de você ser mãe, você tem que pensar em tudo que seu filho precisa. Você não pode pensar egoisticamente só em você. Seus objetivos pessoais. Eu penso desta forma, é a minha maneira de pensar. Então, o que acontece? Quando nós falamos nesse amor que você tem que demonstrar ao seu filho, nós não estamos falando também naquele amor doentio da mãe que, bota o filho numa redoma e cria o filho como se fosse um bibelô, porque essa criança também vai ter problema. Nós não estamos falando em extremos, nós estamos falando em equilíbrio, né? E a partir desse equilíbrio, o que significa? Significa você dar limites para os seus filhos desde pequenininho. Ele aprendeu o significado da palavra não, né? Não pode. Esses dias a minha neta botou a foto da minha bisneta lá, fez um filmezinho com ela, onde ela queria pegar alguma coisa, morder a mãe, e a minha neta dizia, não pode, e ela balançava a cabecinha dizendo não, e ia de novo, porque a criança testa. E se a mãe não estiver perto, como é que vai fazer? Será que a babá vai ensinar? Ou a babá foi criada de uma forma que dava um tapa na criança quando ela mordia, né? E você não gosta que façam isso. Quer dizer, você não está vendo, você não sabe o que está acontecendo. Ou a sua própria mãe era capaz de puxar a sua orelha quando você fazia uma coisa dessa, porque era a educação que se dava antigamente, e aí ela vai fazer isso com seu filho e você não está sabendo. Ou acha que talvez, eu não sei. Olha, a minha maneira de ver, eu só fui trabalhar e estudar quando meus filhos estavam adolescentes, mas eu sou carta fora do baralho, né? Tá passado assim? Porque eu vivi no outro tempo. Também há casos, aliás, esses casos são recorrentes, de babá torturadoras. Há uns anos atrás, uns 10 anos atrás, eu vi no jornal, depois apareceu na televisão, uma babá que ela dava cachaça para a criancinha na chuca, para a criancinha dormir. Eu soube de vários Uma casos. outra dava diazepam, porque ela tinha tempo para sair e fazer o que ela quisesse fazer lá fora, e a criancinha estava lá. E fora aquelas que espancam, né? Exatamente. Tá? Isso aí. Já com filmagem comprovada, que já foi para mídia. Né? Tem muita gente ruim por aí. Vocês sabem que só o fato de sacudir a criança, que é um hábito que às vezes a pessoa nervosa tem, pode provocar um trauma cerebral? Só de sacudir a criança, o cérebro balança, porque o cérebro está livre ali e pode bater e criar um problema. A criança corre o risco de pegar trejeitos da babá, então, e esquecer da É mãe. lógico, porque a babá é referência muitas das vezes. Mais do A que a babá mãe? se torna até superior à mãe pelo tempo disponível de passar com a criança. Então ela vai inculcando, bota no fulcro da vida daquela criança a sua personalidade. Lógico. Se for uma personalidade doentia, desviada, não é? Que não teve limite, que não teve uma educação dentro dos princípios, lógico que vai influenciar negativamente. Quer dizer, a empregada, a babá deve ser preferencialmente cristã também para dar a mesma orientação? Seria isso, a princípio, em tese? Ser cristã, Em tese, que seja. como membro só de igreja, não. Não. Você tem que sim. conhecer o comportamento da pessoa na sua casa. Olha, o que tem de pergunta aqui hoje está um show, mas nós vamos deixar essas perguntas para o bloco, o segundo bloco, porque tem muita pergunta hoje aqui. E o que é que você acha, hein? Continue respondendo, facebook.com/melodia97, o Twitter, @Rádio Melodia, e 33250097. Até que ponto a saída da mulher para trabalhar prejudica a criação dos filhos? Está todo mundo concordando aqui na mesa. Você tem que ligar para cá. Está todo mundo igual hoje. Todos 3 pastores. Vocês combinaram isso antes? De jeito nenhum, mas é uma Está aberração. discordando de nada hoje aí, ô Vicente Tolentino? Não, sabe o que é, César? Eu fiz ontem uma pesquisa na igreja, porque ontem foi culto da família lá, e observei que as mulheres, elas estão a fim de trabalhar. Eu perguntei aos homens, e os homens foram unânimes em dizer que elas, em casa, elas são mais úteis. Mas elas estão querendo... Então, para que querem ter filhos? Não, e o pior de tudo, Tolentino, é que às vezes a mulher vai trabalhar e ganha menos do que paga babá. É verdade. Porque agora a babá que dorme vai ganhar 1.000 e cacetada, Carteira né? assinada, E FGTS. tudo. aí a mãe Arranja vai uma vaga ganhar pra mim aí, né? 800, 900, né? Agora, Isso babá será que fuleira, não é né? mais vantagem o marido pagar esse salário para a esposa? Não é Pois verdade? é, Olha, eu né? pago para você ficar em casa, não é, Te César? dou um salário mínimo, você fica aqui cuidando das E às vezes é uma crianças. fuga, né? Uma fuga saindo para não educar o filho, para não ter o trabalho de uma dona de casa, de uma mãe, de uma esposa. A doutora Sueli Barreto eu não digo, mas vocês 3 não
estão sendo simpáticos hoje pra mulherada, não, hein? Ah, Da outra vez me vocês aí. chamaram de machista, César. Eu tô pode. tão triste. Olha, então, que situação, quer dizer, então vamos orientar. Tem gente aqui pedindo orientação. A moça casou, tem objetivo, quer ser médica, engenheira, professora, advogada, psicóloga, enfim, etc. E ela quer ter filho também, é um instinto. Então, o que ela deve fazer, na opinião dos senhores? Planejamento familiar. E como seria isso, mais ou menos? Tudo tem o seu tempo. Ah. Hora de estudo, hora do esposo. Bom, Ah. vou ter meu filho, então ter o tempo, sai um pouco da evidência, sai do foco do trabalho, daquela ambição de ganhar mais ou menos. Se planejou, as coisas não fogem do controle. Sem planejamento, a família vai para o caos. Sem planejamento, tudo que está correto passa a ser agora um paliativo e amanhã é um veneno. Pastor Paulo Roberto, nós aqui no gabinete agora, eu sou uma moça, solteira, agora vou casar, quero ter filhos, eu tenho desejo de ser profissional em qualquer área. Pastor Paulo, aqui nós dois no gabinete, o que é que o senhor me orienta? O que é que eu faço? Eu tenho 22 anos, 23, 24, 25, vou me casar agora, mas quero ter filhos e quero trabalhar fora. Qual a sua orientação para mim, Pastor Paulo? A minha orientação, primeiramente, se ela está se casando agora, que ela, em primeiro lugar, ela pode ficar um tempo, uma moça de 24, 25 anos, pode ter filho aos 30, 32, que não tem problema nenhum. É só adiar o seu período de ter a criança. Primeiro caso, primeiro quadro Mas, Pastor que nós Paulo, eu tenho votaríamos. 35 anos agora. Aí é E diferente. o que eu faço? A tua situação é diferente. Aí você tem que fazer um planejamento, como disse o Alessandro aqui. O pastor Alessandro foi na mosca. Por exemplo, ela pode fazer um curso noturno. No momento que o seu esposo está em casa, pode cuidar da criança, ela vai fazer um curso noturno. E é aquilo que eu falei, cada caso é um caso, tem que ser analisado de per si. Por exemplo, há um ideal e o real. Qual é o real? Eu preciso trabalhar, há uma necessidade de me preparar para ter uma função no futuro. Então você tem que arrumar a sua vida juntamente com o seu esposo, que é o seu cônjuge, para ter esse tempo disponível. Pastor Vicente Gomes Tolentino, nós aqui no gabinete, eu tô com 30 anos, eu quero me casar, o senhor vai fazer meu casamento. Agora, o meu noivo, ele já disse que não quer que eu tenha filho ou que eu tenha que escolher entre ter filho ou trabalhar fora. Eu estou confusa, pastor Vicente Gomes Tolentino. Aproveita que nós estamos aqui no gabinete, o que é que eu faço? Meu noivo já falou que se eu tiver filho, ele não vai deixar eu trabalhar fora. Mas eu tenho sonho de ser mãe e de trabalhar fora. Pastor, eu estou aqui, aproveita que a gente está no gabinete, o que o senhor me recomenda, então? Olha, pastor César, é o seguinte, aí já começa mal. Aliás, é um plano já fadado a fracasso. Porque se o camarada não está concordando com posições que ela pretende ter depois de casado, eu acho que até o casamento já é meio problemático. Então é o seguinte, se os dois não concordarem, porque gerar filhos, hoje, né, normalmente, conforme Deus instituiu, é um homem e uma mulher. Então, o que acontece? A responsabilidade mútua não é só dela e não é só dele. Eles têm que ter um acordo em relação à criança, o que vai fazer. Quer dizer, se todos, os dois estão pensando em pegar a criança e deixar com qualquer pessoa, ou com o vovô, ou com a vovó, porque não existe pessoas para botar a criança mais viciada do que a avô, sabe? Ele pega os filhos e torce, belisca e bate, e depois fala, não faz assim como eu não te tratei assim. Tremenda mentira, fala, não tratou. Se voltasse o filme. Então, já começou errado quando os dois não estão de acordo em relação ao que um ou o outro vai fazer. Mas, doutora Sueli Barreto, eu estou aqui pagando agora uma consulta para a senhora, poxa. Mas nós concordamos em deixar com a minha mãe, o meu marido concorda também. É verdade mesmo que vó atrapalha a criação? A senhora que é vó, doutora Sueli Barreto? Eu estou pagando essa consulta para a psicóloga para saber disso. Como é que é isso? Ah, você quer só saber isso ou você Só quer isso, se doutor. tratar? É lógico que vó foi feita para deseducar neto. A função educativa é sempre dos pais. A avó que interfere na educação dos netos está tremendamente errada. Não pode, porque de repente a sua filha e o seu marido têm juntos um plano
para a educação do filho. Né? E quando ela tem que trabalhar fora, ela corre o risco, mas ela tem que te orientar, como avó, o que ela quer e o que ela não quer, e você tem que fazer. Às 11h28, olha, o que tem de pergunta, nós vamos ao intervalo e vamos voltar aqui. Estamos batendo esse papo importante a respeito da saída da mulher para trabalhar fora, até que ponto isso prejudica a criação dos filhos. E nós estamos aguardando a sua participação, que vai ser colocada no ar agora, logo depois dos comerciais. O Facebook à sua disposição, .com/melodia97, o Twitter, @Rádio Melodia, e o 33250097. O que é que você acha? Você já ouviu a opinião do pastor Elissandro, que ninguém mandou ele chamar de Elissandro, todo mundo acaba chamando de Alessandro mesmo. Pastor Vicente Gomes Tolentino, pastor Paulo Roberto, doutora Sueli Barreto. Agora, eu tenho a impressão que esses homens estão machistas. Você pode mandar alô pra cá, porque esses homens hoje estão todos contra as mulheres aqui. Aguardo você, até já. Estamos apresentando Debate Melodia. São 28 minutos para o meio-dia, aqui Melodia. Aí você, que é muito mais importante. Estamos debatendo esse tema importante aqui, a saída da mulher para trabalhar fora, buscar seus ideais, seus objetivos, até que ponto prejudica na criação dos filhos. E nós trouxemos aqui uma mesa de pastores e uma especialista aqui, que não é pastora, mas é esposa de pastor, mãe de pastor, e pelo tudo que a gente vê vai ser avó, tataravó de pastor também. Pastor Vicente Gomes Tolentino, Igreja Batista Renovada, Vila dos Teles, São João do Meriti. Pastor Paulo Roberto, Igreja Batista Monte Oreb, Campo Grande. Pastor Elissandro Parreiras, da Igreja do Brasil para Cristo, Campo Grande. E a doutora Sueli Barreto, Comunidade Batista do Rio, da Barra da Tijuca. Antes de irmos às perguntas, que são inúmeras aqui, e a questão das mães ou dos pais, mais mãe, né, porque está se falando mais das mães hoje aqui, que tentam compensar a sua ausência, dando presente, comprando a criança. Isso é prejudicial tudo. também? É pior ainda? Piora tudo, piora tudo. Hein? A criança não quer presente. O maior presente que você pode dar para o seu filho é estar presente. Ah, tá. E doutor, pastor Elissandro, toca presente, dá presente? É exagerado. Vai no shopping, compra tudo que a criança quer para compensar? Isso é comprar a criança, não é? É um engano que a mãe ou o pai comete em tentar subornar a criança ou compensar a ausência com um presentinho, com alguma coisa. E outra, a criança começa a criar, hoje ela tem um chinelo, amanhã ela quer uma bicicleta, daqui a pouco ela quer um carro, daqui a pouco já não tem mais o que dar uma criança chantagista, porque adquire a chantagem. Isso aí. Seria uma chantagem da mãe fazer César isso? de Andrade vai ficar uma criança chantagista. E outra coisa, a mãe está deformando o caráter da criança. Poderia chamar isso de chantagem da mãe também? Chantagem também, lógico. Pode, chantagem emocional, chantagem através de presente, está comprando aquela criança, quando aquela criança vai criar uma deformação de caráter, de personalidade, que vai levar para todo o futuro. Leva no shopping, pastor Vicente Gomes Tolentino, compra tudo que a criança tem para substituir o seu tempo, isso é razoável? Não. Não? Mãe, eu sou uma pessoa de uma família grande, 14 irmãos, e a minha mãe foi trabalhadora de roça, mas ela nos instruiu que quando eu saí de casa aos 16 anos, vim para Petrópolis, depois vim para o Rio de Janeiro, e minha mãe, algumas das coisas que ela me ensinou foram muito importantes para mim. Uma delas é não entrar sem ser convidado para não ser mandado sair. Então, ninguém quer o bem do filho. Estou falando de mãe normal, não estou falando dessa que joga no lixo, na lagoa, lá da Pampulha, não. Do que a mãe, porque é algo que sai dela, é uma parte dela. É verdade. Muito bem, olha aqui. Cláudio Carvalho, um abraço pelo Facebook. Creio que sim, pois o papel da mãe é muito importante na criação, educação e formação das crianças. Juliano Saimon, pelo Facebook. Prejudique muito. Deve haver um planejamento entre o casal para decidir que a mulher fique em casa e o homem trabalhando. Agora, quando a mulher é sozinha, ela vai ter que fazer o trabalho dobrado. Marcos Mordas, de Jacarepaguá, eu acho que o fato da mulher trabalhar fora não prejudica somente a criação dos filhos, mas também prejudica o casamento. Às vezes existe uma inversão de papéis e ela não cumpre suas obrigações familiares. O anônimo aqui diz aqui, o anônimo, a saída da minha esposa para trabalhar não prejudicou a criação das minhas filhas, mas prejudicou a relação dela no lar. Hoje em dia, minhas filhas que são responsáveis pelos afazeres domésticos. Hein? Olha aqui, a Alexandra Gomes está aqui, olha, sou casada, obrigado, Alexandra, um abraço para você. Sou casada há 10 anos, tenho uma filha de 7. Trabalhava, mas parei minha vida para cuidar dele, marido e filha. Mas estou querendo voltar a trabalhar, mas quando toco no assunto, meu marido fala da minha filha, de como será a relação dela com outra pessoa. Somos cristãos, porém não quero criar contenda.
eu quero voltar a trabalhar. O marido diz assim, olha, você tem que tomar cuidado, tudo que vocês já falaram aí. E como é que fica a nossa filha com outra pessoa? Aí esse conflito é comum? É comum, claro, porque a menina está acostumada com a mãe, ela de repente vai ter que ficar com uma outra pessoa, a não ser que a mãe arrume um meio expediente no momento em que a criança esteja na escola. Depende do que a mãe quer fazer, né? A Shirley Barbosa Faria, obrigado, Shirley, da PIB de Ibicaba, é isso? Afonso Cláudio Espírito Santo, tudo bem? Um abraço para essa turma aí. Um abraço a todos, eu acho que atrapalha. Os filhos dependem da presença da mãe para educá-los. O que mais aqui? Débora Casartelli, obrigado, de Gaivotas, Espírito Santo, está sempre participando. Um abraço para você, Débora. Bom dia, depende, cada caso é um caso. Existem situações em que a babá ou professora é melhor que uma mãe, tem muito mais amor. Já conheci casos assim, existe isso? Ah, claro que existe. Exatamente. Babá melhor que a mãe, pode ter isso? Principalmente aquela pessoa que não teve acesso, né, à maternidade e ela se dedica a esse lado para uma lei da compensação, né? Não pude ser mãe, então ela acaba criando aquela criança como se fosse dela, com amor, com intensidade, com dedicação. E aquelas profissionais que também sabem separar o profissionalismo, tá, e tem um sentimento puro, sincero, decorrente do trabalho que desenvolve, que é cuidar da criança e suprir o abandono infantil. Mas, meus queridos, isso deve ser exceção e não regra. Porque corremos no perigo. Você, ouvinte, está aí ouvindo, não é, Alessandro? Isso não é o ideal. O ideal é a mulher cumprir o seu papel de mãe quando mãe, como referência na formação do filho ou da filha ou na criação de valores para a criança. Da Ilha de Paquetá, Silvânia Alves. Obrigado, Silvânia. Eu concordo que a mulher tem que passar tempo integral com os filhos. Mas, e quando ela ainda não é mãe, entra para o meio profissional, batalha pela profissão, cresce no meio cultural, ela vai ter que abrir mão de tudo que conquistou para ter uma família, casar e ter filho? Gente, isso é decisão de cada um. Nós só estamos falando aqui, não estamos dizendo que ela tem que abrir mão. Ela vai fazer o que ela quiser, porque a vida é dela, né? Mas, na realidade, o que acontece é isso. Ou ela faz uma coisa, ou ela faz a outra, ou ela tenta fazer as duas coisas bem feitas. A Anônima diz aqui assim, eu fui uma mãe muito ausente, porque eu tinha que trabalhar como pai e mãe, uma situação também que claro, complica, né? Já que o pai do meu filho não nos auxiliava. E quando criança ele começou a apresentar todos os sintomas de esquizofrenia. Na época não demos muita atenção para isso, achando que era da infância mesmo. E hoje eu fico me perguntando se a minha ausência contribuiu para isso de alguma forma. Pois se eu tivesse visto antes, talvez o tratamento teria tido mais eficácia, pastor Vicente Gomes Tolentino. Pode ter contribuído essa... Ela mesmo acha que foi mãe ausente? Então, claro, ela detectou o problema tarde, seria isso? Ela está sentindo que influenciou. E tem uma coisa, isso também é uma quebra de princípios. Nós vamos pressupor que as pessoas que estão ligando são pessoas evangélicas. No casamento, pelo menos nos que eu vejo, nos que eu celebro, o celebrante faz uma pergunta. Você promete receber essa fulana de tal aqui para viver com ela, como foi ordenado por Deus, o santo estado do matrimônio. Você promete amá-la, honrá-la, consolá-la, cuidar dela na doença ou na enfermidade. E faz a mesma pergunta. E o que eles dizem? Ele fala sim. Os dois? Está doido para pegar. Os dois falam sim? Os dois falam, se comprometem. Nunca ninguém falou não? Não, eu não vi. Comigo, eu gostaria só de colocar uma coisa aqui que é muito importante para essa nossa irmãzinha. Irmã, o seu caso é um caso fora de série, aqueles que nós falamos, cada caso é um caso. Eu não quero que a senhora entre em culpa, num processo de culpa, achando que a senhora, pelo seu comportamento, que a irmã, pelo seu comportamento, é causadora da esquizofrenia do seu filho. A esquizofrenia, ela tem um componente genético. É uma patologia, né? É uma patologia e é alguma coisa que engatilha, que dá o problema. Mas não o fato, você teve que sair de casa. Senão vocês não comeriam, vocês não viveriam. Não, nós não estamos condenando a mulher que precisa trabalhar. Não é isso. O tema aqui é se o fato da mulher ir trabalhar, eu até colocaria entre parênteses, sem necessidade, né? Fecha parênteses, se isso atrapalharia a criança. Lógico que existem mulheres que são extremamente capazes de dividir. Agora, é uma utopia nós imaginarmos, é um sonho nós imaginarmos que a mulher vai chegar do trabalho e vai dar atenção para a criança. Há pessoas, né, e pessoas. Olha só, aqui tem um caso que aqui na rede social. Olha, a pastora, minha esposa é uma professora de creche,
muitas mães deixam os filhos e vão pro shopping. Ah, é? É. Fazer o que no shopping? Não, para não tomar conta da criança. Coisa linda, né? É um espetáculo. mesmo? Vai aqui, pro ó, shopping? depoimento, deixa as crianças, porque vai ter o tempo livre para não ser mãe. Vamos ver se eu entendi. Deixa na creche para vai ir pro pro shopping. Isso aí. Exatamente. Tá aqui na Igual rede social. você deixa o cachorrinho no pet shop. Exatamente. Igual? Por isso, há pessoas e pessoas. Tem mãe que precisa trabalhar porque não tem ninguém, porque o pai sumiu, desapareceu, não é homem o suficiente. Né? Agora, meu Deus do nós céu. temos muita dificuldade quando se trata do assunto. E outra, não viva de exceção. As mamães estão ouvindo aí, nós não somos contra. Agora, é preciso ter personalidade. Quer ter filho? Então cuide dele. Roselane Capazório, me socorre aqui que a coisa tá feia pro meu lado. Obrigado aí. Deixa eu ver o que ela diz aqui. Bom dia, amados. Uma dúvida. E se os filhos ficarem com os avós ou avó, como vocês acreditam? Ou não que isso vai ser prejudicial? Não, já foi respondido, né? Já foi respondido. Obrigado, querida. Aline Marques da Silva, acho que sim. De Afonso Celso. Um abraço para você. As mães que trabalham fora não vão ver seus filhos crescerem, perdendo assim. Daqui a pouco chega em casa, tá aquele homenzão. Quem é você? Olha, tem isso? Boa tarde, quem é o senhor? Eu sou seu filho. Tem isso? Qual César, uma palavrinha só sobre a questão dos avós. Os avós, eles criam um grave problema chamado de superproteção. Eles criam uma redoma para a criança, uma superproteção, fica uma... Mas vocês não estão sendo muito duro com os avós? Tá? Não estamos sendo não, é uma realidade. Eu sou avô e posso dizer, por mim, o meu filho não pode tocar no meu neto, que já é uma tendência natural, não é, Sueli? Você que é vovó também? É verdade. Eu sou já bisa, né? E eu devo sair daqui correndo para dar um beijinho nela lá. Olha só, César, eu queria deixar um versículo que está em Deuteronômio para mostrar para vocês qual é a ideia de Deus. Que tudo aquilo que você tem que ensinar para o seu filho tem que ser assim, os quais você deve ensinar aos seus filhos. É preciso que você converse sobre essas leis quando estiver em casa, quando estiver andando por algum caminho, na hora de dormir, logo depois de despertar. É mandamento de Deus, você tem que estar presente na vida do seu filho. Olha que a Eliane Corade, um abraço, Eliane, diz assim, fica muito fácil para a sociedade machista, tá dando uma pancada em vocês três aí. Dizer que a saída da mulher para o trabalho, atrapalha na criação dos filhos. Ajudaria muito se isso pudesse ser dividido com os pais, pois a responsabilidade é a criação dos dois. Mas o pai não é o provedor? Como é que é isso? Já estamos partindo do princípio que a mulher, para sair para trabalhar, é porque o homem já fracassou. Mas ganhar pouco é fracassar? Não, ganhar pouco não. É não ser pai, é não ser um sujeito educador, um sujeito homem que é parceiro da mulher, que é companheiro, que é amigo e que é mais do que nunca um educador como pai. Pastor Paulo Roberto, olha só. A proteção aí, deixa eu falar, você falou uma coisa importante, César. O pai não é só provedor. É o quê? Não, ele não é só provedor. Educador ele é também? educador. Ensina o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se apartará dele. É a palavra de Deus. Ensinar, aí é do pai também. Às 11h44, a Andressa Teodoro, tudo bem, Andressa? Corrêa da Silva, um abraço para você, Fazenda Caxias, da Igreja Missão Evangélica do Brasil. Sim, eu tenho um exemplo da minha mãe, trabalha fora desde os meus 7 anos e não recebi dela nenhum ensinamento, e sim da minha avó. Tanto é que não me dava atenção porque trabalhava e chegava cansada. É isso que eu falei. falei. Até hoje, com meus 16 anos, abertura para conversar sobre coisas particulares, intimidade, converso com as minhas amigas, porque eu não tenho intimidade com a minha mãe, já a minha avó, eu tenho mais abertura para conversar. E aí? É isso exatamente que nós estamos falando. A intimidade e a identificação, ela só ocorre com a presença. Não tem como ter intimidade com alguém que não é presente. Então, você vai ter intimidade com quem? Com os amigos, com o grupo que é presente, com a avó, glória a Deus que essa avó foi presente, porque tem gente que não tem avó também que seja presente, tem avó que diz assim, você pariu Mateus, você que o cria, né? Então, a gente tem que agradecer a Deus quando tem uma avó presente que pode substituir a mãe, que é obrigada a trabalhar. Agora, você largar o seu filho com a sua mãe para você passear no shopping, aí já é meio complicado para minha cabeça. A Camila Pinheiro, tudo bem, Camila? Ouro Verde, Nova Iguaçu. Bom dia, discordo com o pastor. E aí, Alessandro, passa um bálsamo benguezinho agora aí.
Olha aí, bom dia a todos. Discordo com o pastor que disse que para colocar um filho no mundo é fácil, mas ela está concordando com isso, quer dizer assim, porque desde o momento em que a mulher vira gestante, é todo um processo de cuidados externos, internos, durante a gravidez, é muito doloroso, enfim. Ela não está discordando de você, não. Ela quis acrescer ao que você disse. Que, né, desde a Não gestação. teria nem como discordar, não é? É. Porque ser mãe é uma dádiva de Deus. Tem dores, lógico, correto, mas tem a recompensa de poder ter não um prolongamento da vida, tá? É uma vida que se gera. É interessante, César, que diziam que se a mulher tivesse o primeiro filho e o homem tivesse que ter o segundo filho, no máximo teriam 3 filhos. Ah, é? É. O outro O mas quarto peraí, não o homem não sairia. foi a primeira mãe, não, lá no Éden? A mulher saiu da costela dele, não tomou nem anestesia nem Mas nada. aí foi com anestesia geral. Um porque ele soninho à dormiu. toa. Ah, tá bom. A propósito, o homem veio Foi do barro, cesariana. não é isso? Ah. A mulher veio da costela. Seria por isso que ela é osso duro de roer? Não, né? A mulher veio do melhor produto que existe, que é o homem. Por isso é que ela é maravilhosa. 11h47, Ana Paula de Realengo, tudo bem? Saí para trabalhar mesmo com meus filhos sendo adolescentes e tive problemas com minha filha por não poder dar atenção a ela e hoje estou tendo que redobrar minha atenção com ela. E aí, pastor Vicente? Não deu naquela época, a atenção tem que redobrar agora. Pois é, pastor César, mas o grande problema é que a época... E será que o resultado vai ser o mesmo? Pois Redobrar é, vai ser então, melhor que naquela... Uma coisa é você educar uma criança de 1 ano, que ele já começa a perceber as coisas. Outra coisa é de 3, 4 anos. Se a mãe foi ausente durante esse período, ela vem com a criança com 12 anos, já adolescente, a criança não vai receber esse ensino como receberia se fosse desde os primeiros anos de vida. Veja bem, César, tanto a psicologia quanto a Bíblia falam ensina a criança. Você não consegue ensinar ao adolescente, estou falando a nível de caráter e personalidade. Você consegue ensinar matemática, física, química, Velho história. aprende alguma coisa? Nem velho. Tem Não. que ser a criança, por isso que eu estou dizendo, pelo menos até os 7 anos de idade, que é a primeira infância, você tem que ser presente, mesmo que ele comece na escolinha, na crechinha, no coisa, mas você esteja ali para pegá-lo, para conversar com ele, para poder dar atenção a ele. Mas olha aqui a Daniela e Cristine, tudo bem, Daniela? Um abraço. Eu tenho 2 filhos, um de 6 anos e outro de 2 anos, e estou grávida do terceiro. Mas, infelizmente, não posso parar de trabalhar, pois meu marido ganha um salário mínimo. Vivemos de aluguel e uma vida bem apertada, mas creio que Deus irá exaltar o meu marido para que eu mesma possa cuidar deles. Eles ficam com uma pessoa de confiança. Já fiquei sem trabalhar durante a minha primeira gestação e passei muitas dificuldades. O que eu faço? Tá, já o terceiro filho vai ter. O salário mínimo marido. Ela tem que cair lá também no trabalho. Eu também tem que diminuir diminuir um pouquinho ter filho ou pode ter o quarto? Pois é, tem que pensar nisso, né? Eu acho que na igreja planejamento evangélica também? Faltou planejamento, né? Tem a pílula, tem Mas uma se a série mulher de quer ter coisas. 6, às vezes é um sonho dela, 6, 7, Mas 8, aí 9. quer ter 6, mas Ah. como vai ter esses 6? Tem as amas de leite, tem aquelas escravas todas para cuidar das crianças? Não tem, né? E há uma deficiência nossa, eu estou me julgando também, querido colega e ouvintes também, os colegas aí, nós temos sido muito deficientes nas nossas igrejas em não darmos um adestramento, um ensinamento aos pais, orientação sobre planejamento familiar. Não é verdade? Nos nossos cursos, no mês da família, falar da importância que é o planejamento familiar. Não vê essa moça? 3 crianças, um salário mínimo. É realmente um desafio. Mas Ela é uma proíbe heroína. pílula? Ela é uma heroína. A igreja proíbe pílula? A igreja evangélica? Não proíbe, mas tem Pode que ensinar, lógico, não proíbe. A igreja, Preservativo, essas coisas, não pode, nada é pecado? disso. A Não, pessoa não, fica sem nada saber o que disso. fazer também, Não, né? não. É permitido Pode ou o não uso de preservativo, é permitido o uso de pílula, é permitido o uso Aos de casados. de tabela aos casados, né? Lógico, aos Tabela- casados. tabela Porque hoje dá não, tabela às vezes parece que o marido pula a tabela. É meio difícil, é complicado. Que coisa, hein? Esses homens também, 11h50. Olha aqui que pergunta interessante. Com tantas notícias de violência a idosos, por parte de acompanhantes, e casos de babá que também batem em crianças, as mães não tinham que pensar nisso, pesar na decisão dela, isso, antes de deixar as crianças com alguém? Pastor Com Vicente? certeza, com certeza. E essa questão que foi abordada anteriormente, a criança, ela não tem culpa nenhuma. Se a pessoa quer ter um monte de filhos, nessa condição aí do marido,
Gente, é inviável. Como é que você vai sustentar 3, 4 filhos com um salário mínimo e ainda paga aluguel? Mas a filiação não vem de Deus? Mas antigamente o camarada comia erva. Mas onde come um, não come dois? Não é verdade. Vai no supermercado aí, faz compra para 1 e vai comprar para 5 para ver a diferença. Tá? A multiplicação dos pães. Só Jesus. Meu Deus. 11h51, Douglas Rafael, tudo bem, garotão? De Matador, um abraço. Segunda Batista, de Barra do Piraí. Até concordo que é fundamental a presença da mãe para a criança. Mas no meu caso em particular, tenho uma filha de 11 meses e minha esposa já conversou comigo da vontade de sair do emprego e ficar em casa. Mas aí vem o lado financeiro que não permite. Eu até tenho esse desejo também, mas no momento não é possível. Aí vai tocando o barco, é isso? É uma situação complicada. O fator financeiro é preponderante nisso também, né? Depende. Se ele chama de fator financeiro, com poder comprar uma televisão de 50 polegadas, um automóvel de último tipo. Se for para as necessidades básicas, como aquela nossa irmãzinha com 3 filhos e salário mínimo, é uma coisa. Quer dizer, não para sustentar vaidades. Se for para o luxo, aí eu Ou acho seja, que é melhor se a pensar. mulher tem que estar... Vamos ver se eu entendi aqui. Se a mulher tiver que trabalhar fora para ajudar a sustentar nas necessidades básicas, vai tocando. Mas se for só para comprar uma bolsa melhor, uma roupa melhor, isso não é razoável. Vai tocando dentro de um princípio de planejamento, de conversa com o marido, de diálogo, de dividir o tempo. O marido também tem que assumir a sua responsabilidade, porque ele é pai, ele é educador, ele influencia na vida, César. A Merina Nunes de Souza, tudo bem, Merina? Gradinho São Gonçalo. Sou psicopedagoga e tenho percebido, palavra de autoridade, porque conhece a área, né? Tenho percebido que a maioria dos problemas de aprendizagem, quando fazemos a anamnese, está relacionada à falta dos pais na vida da criança nesse processo de aprendizagem. Os pais deveriam ser os principais motivadores de seus filhos e a principal referência. Está tudo que você disseram aí, não é isso? É verdade. Pastor César, tem um outro ponto aqui que é importante a gente lembrar. A igreja evangélica, ela tem algumas coisas que não deveriam existir. Por exemplo, se tem um casalzinho, a moça está com 23 anos, aí começa as pessoas a falar, oi, você não vai casar não? Já começa a apertar o cara. Você não vai casar não? Você está noivo? Mas não vai casar não? Aí casa. Aí, e o filho, quando é que vem? Aí a pessoa, para dar uma satisfação, gera um. Começa a pressionar? Aí vamos dizer que nasceu um garoto. Um ano depois, a pessoa, e a irmãzinha para ela? Tem que ter a irmãzinha. Olha, não é bom ter um só, não, que senão se dedica muito. Então, é complicado. E o garoto vai entrando nessa. Depois ele se segura a peteca outros. Sozinho. Isso. Ninguém que está estimulando lá, volta para dar uma ajudinha depois, não? É ruim. Mas ninguém volta. Volta nada, rapaz. Ué. Só incentiva. Só incentiva. Empurrou, mas não ajudou, pastor claro. Paulo Alberto. Como é pastorizando? O cara empurra, mas depois não dá ajuda. Exatamente. Não dá suporte. Vai lá, se vira, isso aí é bom, vai. Na hora. O senhor me estimulou tanto, agora se vira? É. Assim? Não pode ser assim de maneira nenhuma. Olha aqui. É estímulo, mas também responsabilidade, e a gente tem que ter muito cuidado, porque nós estamos aí colocando vários casais sem uma preparação devida para o casamento. A Débora da PIB Nova Marília, tudo bem? Olha aqui a situação interessante da Débora. Obrigado, Débora. Eu sofro tanto com culpa. Aí começa a vir um outro problema, né? De deixar minha filha para trabalhar. Mas eu não dou mole, não. O tempo que estou com ela. O meu amor, o meu maior medo, digo, é no futuro minha filha. O futuro de minha filha. Devo parar de trabalhar? Mas eu preciso desse dinheiro. É tudo que já foi falado aí, né? Tem que tentar buscar prioridade, é isso? Eu só queria dizer uma coisa que eu acho que é importante, porque quando a mãe é mãe de tempo integral, às vezes ela pode sofrer um processo de querer que quando o filho case, continue a ser filho de tempo integral. E aí o que vai acontecer? Vai começar a cobrar. Luciano Lopes, tudo bem de Interlagos? Um abraço. Minha esposa, quando ficou grávida, decidimos que ela sairia do emprego para criar nossos filhos. Passamos um senhor aperto financeiro, parece que é isso. Mas hoje eles com 11 anos, vemos e ouvimos a diferença de como eles são na escola, na igreja e na sociedade em geral. O nosso principal ministério é a nossa casa. Valeu, né? Valeu. Isso aí, um abraço, querido. Andresa Gomes, de Vila Margarida. Então, qual a idade certa de uma criança para que a mãe possa sair de casa para trabalhar? 7, 8, 9, 10, 15, qual? Da mãe, então ela deve ficar em casa com o neném, com o filho, até quanto para ela poder sair mais tranquila, para não causar esse dano. Olha, todos. se você for uma super mulher,
Quando ele entrar para a escola, você vai trabalhar. Só que depois você tem que dar atenção para o trabalho que tem que ser feito, para os ensinos, porque ele está aprendendo. É aquela utopia que eu falei, aquele sonho que é meio complicado. Pastor é Gilmar, um abraço da Assembleia de Deus Parque Alvorada. Não é somente a questão de mulheres saindo para trabalhar, existe a questão de mesmo estando perto, não criam seus filhos. Um abraço, obrigado. Ana, meu marido... Ana, um abraço, 3 dias. Meu marido é mais novo que eu, 8 anos. Garotão. Tenho 35 anos e quero ter um filho. Meu esposo começou a fazer a faculdade, não temos condições financeiras para os dois. Não sei o que fazer, porque ele não entende o fato da idade. Olha, tem que ser rápido aqui. Olha bem a situação dela. Ela tem 35 anos, está com medo de passar muito da idade, de poder ter um filho de forma saudável e segura. Mas o marido não quer abrir mão da faculdade, porque entende que também é o momento dele estudar. O que ela faz? Ele tem que eleger a prioridade. É a faculdade? Então... Mas a filha... Então a prioridade não seria o filho, porque ela já está na idade relativamente avançada, e depois o marido estudar, não poderia... Vinculado à saúde, exatamente o filho. É como se você estivesse aqui afogando e apareceu uma boia, você fala, eu pego a boia, porque a boia está na direção da cobra lá. Então, é um negócio sério. É uma decisão que a pessoa tem que ter, ela tem que mesma. sentar, bater um papo. José Cláudio, rapidinho que o meu tempo acabou. A mãe que trabalha... Um abraço, lote 15. Ela trabalha fora, fica afastada do filho, se é prejudicial ao filho sim. Renato Cavaleiro, papel da mãe. A mãe tem uma grande responsabilidade e privilégio em ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Um abraço. Raquel Santos. Quando criança, fui criado somente por minha mãe. Eles se separaram. Meu esposo foi criado somente pelo pai. Minha relação hoje com meu pai é ótima, mas a dele, de meu esposo com a mãe dele, é uma relação ruim. É tudo que já foi falado aqui. Suelen Lourenço, tudo bem? Consegui botar todas as perguntas aqui. Bom dia a todos. Eu e meu noivo entramos num acordo. Enquanto eu não tiver filhos, vou trabalhar. Quando chegar o momento de ter filho, eu vou parar de trabalhar e tocar com eles. Bem bolado, né? Então, o que vocês falaram. Aqui a última pergunta. Consegui colocar todas no ar, hein? Maria do Socorro, Assembleia de Deus de Curicica. Maria do Socorro é a popular Mary Help, né? Tenho uma filha de 16 anos, sou babá, tive que deixar minha filha com a avó para poder trabalhar. Então, Deus abençoe vocês. Bom, chegamos ao final do debate aqui, 11h58. Pesquisa do dia. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pesquisa feita com todos os ouvintes que participaram aqui, olha. Você acha que a saída da mulher para o trabalho prejudica a relação dos filhos? 90% dizendo que sim. E 10% dizendo que não, pastor Vicente Gomes Tolentino. Mas o povo é coerente. E eu creio que esse universo de pessoas que respondeu aí, a grande maioria, sejam as mulheres. E elas sabem. Uma mulher sabe, gente. Isso aí a gente não está aqui explodindo a primeira bomba atômica. Toda mulher sabe que ela é fundamental, essencial, indispensável na criação, na formação do caráter. Deus abençoe. Obrigado por ter vindo, pastor Vicente Gomes Tolentino. Seu recado final aí. Eu fico feliz de estar aqui. Quero mandar um abraço pro Hermes, locutor lá do mercado. Ele fica falando no mercado e com o celular ligado na melodia. Um abraço para poder. Sabe, não? Quando ele fala da promoção lá e tal. Do arroz, se ele repete a coisa que a gente está falando aqui, 90% sim, o cara, quer desconto. Ele dá 90% de desconto. Isso que é o resultado da pesquisa, ele pensa que é desconto lá, já viu. E também dizer que nós estamos lá em Vilares dos Teles, São João de Meriti, né? Rapidinho, porque Deus colocou cada um no seu lugar, né? Eu sou aqui em Crioulo, aí vim para o lugar quente. E o Brancão vai para a Noruega, para a Escócia. Deus abençoe. Pastor Paulo Roberto, obrigado por ter vindo. 90% dizendo que sim, 10% que não. Um abraço. Um abraço, querido. E eu quero deixar um abraço a todas as queridas ovelhas da Igreja Batista Monte Oreb, Barra da Tijuca, Arthur Rios, Santíssimo, Campo Grande, Oiticica, aos nossos queridas ovelhas ali também de Padre Miguel. E deixar o convite, dia 23, 24, 25 desse mês de agosto, nosso grande congresso Ecoar em Monte Oreb, Emerson Pinheiro pregando e cantando, o Neil Barreto também pregando, e também o nosso pastor Lucinho Barreto de Minas Gerais. Você está convidado, Rua Benedito Lacerda, número 235, telefone 2411-2127, 2411-2127. Pastor Elisandro Parreiras, obrigado por ter vindo. 90% da pesquisa dizendo que sim, prejudica, e 10% não. Parabéns pelo povo que votou, pelo equilíbrio, pelo juízo, pela sensatez e pela vontade do Senhor, que é maravilhosa. E eu quero deixar aqui um abração para o nosso povo em Campo Grande, nossa igreja, 37 anos,
comemorando a partir de hoje, de quinta-feira, hoje até domingo, né? 4 dias de intensos glórias ao Senhor e mensagens vivas do Evangelho. Obrigado pela participação e a cada um dos ouvintes, a nossa Rede Melodia e ao César de Andrade, que está conduzindo com bênção, com excelência, em nome do Senhor. Obrigado. Doutora Sueli Barreto, obrigado pela vinda. 90% concordando com a mesa hoje, 10% dizendo que não. Glória a Deus, né, que o povo está ouvindo e aceitando e entendendo a mensagem. Eu quero apenas quero agradecer aos meus amados companheiros de oração no Facebook, várias igrejas e todos os que têm orado por Sônia Lia, e dizer que Deus está no controle de tudo e nós estamos tranquilos, aguardando plenamente a sua vontade. Deus Muito abençoe, obrigado saúde lá para todos. Amém. Agradecidos a Luciane Severo, Gabriela Piras, Amanda Alves, Maria Mariana e o Edinho Lobo na técnica de som. Debate Melodia fica por aqui e na sequência você fica com Tarde Maior com a Débora Lira. O Debate Melodia volta amanhã, depois do Disque M, logo às 8 da manhã com o Edinho Lobo e com um tema importantíssimo. Atenção para o tema de amanhã: a modernização da igreja está afetando os princípios evangélicos? O que significa modernizar a igreja? Permitir aquilo que a Bíblia não permite? Alargar a porta do céu, o caminho estreito? O que é modernizar a igreja, hein? A modernização da igreja está prejudicando, afetando os princípios evangélicos? O que é que você acha? Não perca amanhã. Então ficamos por aqui para lembrar você, no final desse debate, que cada dia mais que vivemos é um dia a menos que nos resta viver. Daí a sugestão que vivamos o dia de hoje na plenitude das suas potencialidades. Um abraço, muito obrigado, fiquem todos na paz e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.